Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Meu nome é Mauro Ferreira e vamos iniciar a nossa aula como há na tela, estrutura e organização dos seres vivos. Vamos observar como os níveis de organização que os seres vivos vão se adequar no seu dia a dia, tá certo? Vamos lá, na tela. Os níveis de organização dos seres vivos. Como nós podemos observar, existe um ciclo do início até um desfecho onde os níveis de organização vão ser adequados, vão ser criados, vão ser desenvolvidos pelos seres vivos, beleza? Então, tudo começa com um átomo, tá certo? O átomo são substâncias que, a partir de um certo momento, vão se transformar em moléculas, tá certo? As moléculas vão se organizar e vão evoluir formando organelas. Dessas organelas vão ser formadas, vão ser criadas e aperfeiçoadas em células. Lembrando que célula é a unidade fundamental de todo ser vivo, tudo vem da célula, tá certo? Na célula temos o núcleo, nós temos a parede celular, a membrana plasmática, tá certo? Então na célula, como é a unidade fundamental de todo ser vivo, não é? Ela vai se transformar em tecidos. Mas como são os tecidos? Os tecidos são tecidos epiteliais, são tecido nervoso, o tecido cartilaginoso, tecido do nariz, da orelha, né? O tecido capilar do cabelo. Então são vários tecidos que vão ser constituídos da célula, tá certo? A partir desses tecidos vão ser formados os órgãos, certo? A parte do osso, o coração, o fígado. A partir do momento que eu fiz os meus órgãos, o organismo ele constituiu num sistema, não é? Um sistema o quê? A parte óssea, a parte da estrutura dos animais, formou-se um organismo. O organismo humano, o cachorro, o gato, né? O organismo vivo, desenvolvido, tá certo? A partir do momento eu vou passar para a minha população, vai ser criada a população de animais que vivem num ambiente, não é? Na diversidade dos seus animais. Consequentemente, eu vou passar para a comunidade. E na comunidade eu vou existir. No caso, pessoa, vou me socializar com outras pessoas, os animais vão socializar com outros animais de diferentes espécies no seu habitat e no seu nicho ecológico, onde eles vivem e como eles executam o seu papel naquela sociedade, nenhuma comunidade, tá certo? A partir do momento, eles passam a existir em um ecossistema, onde eles vão ter no seu habitat, onde eles moram, onde eles se desenvolvem como animais, como predadores, como consumidores primários, secundários, terciários. Consequentemente, vão existir o seu papel, que é o nicho ecológico, tá certo? E formando a biosfera, tá certo? Que é a vida na Terra, tá certo? Vamos lá, na tela, os níveis de organização dos seres vivos. Vamos ver átomos e moléculas. Os átomos formam toda a matéria que existe. Eles se unem por meio de vinculações para formar as moléculas, desde as moléculas simples como a água, H2O, a molécula da vida, não é? Vocês observaram que na biosfera o planeta Terra, o planeta Água, não é? Que a sua maior composição é em água. Até as moléculas complexas como proteínas que possuem centenas de átomos. Organelas e células. As organelas são estruturas presentes no interior das células que desempenham funções específicas. São formadas a partir da união de várias moléculas. A célula, como eu falei anteriormente, é a unidade básica da vida, a unidade fundamental de todo ser vivo, sendo imprescindível para a existência dela. Existem vários tipos de células, cada uma com a sua função específica. Tá certo? Vamos lá, na tela. Tecidos e órgãos. Tecidos. Os tecidos são formados pela união de células especialidades. Os tecidos estão presentes apenas em alguns organismos multicelulares. Multicelulares quer dizer muitas células. Unicelulares, uma única célula. Multicelulares, uma multiplicação de células, como as plantas e animais. Um exemplo de tecido é o muscular, que tem a função de produzir os movimentos musculares. O tecido ósseo, pelas formadas células ósseas, tem a função de sustentar o organismo. Então, o sistema muscular, os músculos, a parte muscular,
e o tecido ósseo, que faz a sustentação da célula, do organismo, tá certo? Nós ficamos em pé justamente por causa da parte óssea, do sistema esquelético, tá certo? Órgãos. Os tecidos se organizam e se unem formando órgãos. Eles são formados de vários tipos de tecidos, por exemplo, o coração é formado por um tecido muscular sanguíneo e tecido nervoso. Os ossos são formados por tecido ósseo, sanguíneo e nervoso. Então vocês podem observar que os órgãos são formados por diversos tecidos, por diversos organismos que têm as suas funções, tá certo? Vamos lá na tela. Sistemas e organismos. Os sistemas são formados pela união de vários órgãos que se trabalhar em conjunto para exercer uma determinada função corporal. Por exemplo, o sistema digestório, que é formado por vários órgãos, como boca, bem-estar, intestino e glândulas. Organismo, uma união de todos os sistemas formando organismo, que pode ser uma pessoa, uma planta, um peixe, um cachorro, um pássaro, um verme. Então os sistemas podem ser sistema digestório, onde eu vou consumir o alimento, onde vai começar a digestão na boca pela amilase salivar, tá certo? Pela enzima, desce pela traqueia, desce pelo pescoço, vai para o organismo, e lá ele faz a digestão das proteínas, que é a pepsina, a enzima. Então nós temos a parte da digestão dos alimentos, a parte do sistema excretor, de excretar a urina, não é? Nós temos o sistema nervoso. Então são vários sistemas que são formados pelo organismo, beleza? Como lá na tela, população e comunidade. População, dificilmente um organismo ele vive isolado, ele interage com outros organismos da mesma espécie e de outras espécies. E também com o meio ambiente. Então os organismos, dificilmente eles vivem isolados, há uma interação, há uma socialização entre os animais, entre as espécies diferentes em um ambiente, tá certo? O conjunto de organismos da mesma espécie interagindo entre si e que habitam uma região especificada em uma determinada época chama-se população. Comunidade é o conjunto de proprietários de diferentes espécies interagindo entre si numa determinada região geográfica, ou seja, conjunto de diferentes grupos vivendo juntos e interagindo, é chamado de comunidade. O Cerradinho, que é uma reserva ecológica dentro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um exemplo, é uma comunidade que abriga diferentes populações de plantas e animais nativos, tá certo? Então, é uma diversidade de plantas, uma diversidade de animais nativos, tá certo? Como lá na tela, ecossistema e biosfera. Ecossistema é o conjunto dos seres vivos da comunidade, com os minérios de gordura não vivos, com temperatura, luminosidade, umidade e componentes químicos. Esses fatores não vivos são chamados de fatores abióticos. Os seres vivos são chamados de fatores bióticos, abióticos e bióticos. A interação entre os seres bióticos e abióticos recebe o nome de ecossistema. É a união, é a formação dos fatores bióticos e abióticos. A é negação, a não tem vida, tá certo? Por exemplo, uma população de jacarés que está tomando sol em cima de uma pedra nas margens de um rio, não é? Coisa bonita, interessante, não é? Biosfera. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. A biosfera é a mais alta de todas as hierarquias. Não é? Bio vem de vida, não é? Vamos lá na tela. O nível inicial de organização, o espectro biológico, níveis de organização da vida, não é? O nível inicial da organização da vida são moléculas orgânicas complexas que se organizam em organelas vivas, transformando-se em várias organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias, os lisossomos, os ribossomos, cloroplastos, entre outros. Então, essa organização é que vai formar essas organelas citoplasmáticas que vão contribuir com o sistema vivo, o nosso sistema no sistema dos animais, assim por diante, tá certo? Vamos lá, na tela, a célula, a base para a organização da vida. Célula é a unidade mínima de um organismo, capaz de atuar de maneira autônoma.
Alguns organismos microscópicos, como bactérias e protozoários, são células únicas, enquanto os animais e plantas são formados por muitos milhões de órgãos. Então vocês podem ver, uma célula ela tem diversas organelas, não é? Então ela forma a unidade fundamental do ser vivo. É dela que a vida ela começa a surgir, ela começa a se dividir nas células, tá certo? As células são responsáveis pela transmissão dos nutrientes no organismo, quando você come, quando você toma um refrigerante. Então, todos os nutrientes vão ser carregados pelas células para o organismo, onde vai haver um desenvolvimento da uma estrutura física e saúde para física, os animais, as pessoas, tá certo? Vamos lá, na tela, as organelas. As organelas vivas se organizam em várias células vivas, como as hemácias, células epiteliais e os neurônios, tá certo? Então, as hemácias, as células epiteliais são células da pele e os neurônios, tá certo? Que fazem parte do sistema nervoso, tá certo? A gente tem as organelas vivas, como há na foto, e mostrando as células vivas, tá certo? Vamos lá, seguindo na tela. Essas células vivas se organizam em tecidos vivos. Células como as hemácias e os leucócitos fazem parte do tecido sanguíneo. Os neurônios fazem parte do tecido nervoso. Então nós temos o complexo sistema nervoso, onde há a transmissão do pensamento. Quando há a transmissão do pensamento, certo? O neurônio ele vai se comunicar com o outro, transmitindo a informação, tá certo? Ok? Vamos lá. Na tela, os tecidos vivos. Os tecidos vivos se organizam em órgãos vivos, tá certo? Tecidos vivos, como há na tela, formam-se em órgãos vivos. Seguindo, os órgãos vivos se organizam em sistemas vivos, sistema respiratório, digestivo, reprodutor e o nervoso. Então, os organismos vivos, eles transformam em sistemas vivos, como o sistema respiratório, da respiração, tá certo? O digestivo, do sistema de digestão dos alimentos, o reprodutor da reprodução humana, a reprodução animal, e o sistema nervoso, que é a transmissão das informações de um neurônio para o outro num sistema complexo, que é o sistema nervoso, tá certo? Na tela, o corpo é formado por vários tecidos. Vamos lá. O tecido sanguíneo, por exemplo, é formado pelo plasma, diferentes tipos de células, que são hemácias e leucócitos, e alguns fragmentos de células ou plaquetas, apresentando como função principal o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o corpo. Então, na célula, ela vai transmitir, ela vai regularizar, ela vai mandar para todas as células, para todo o organismo, os nutrientes, tá certo? O oxigênio necessário para a condução da vida. Beleza? Os tecidos do corpo organizam-se e formam os órgãos, importantes unidades anatômicas. O coração, por exemplo, é formado principalmente por tecido muscular, que controla suas contrações, fazendo com que o bombeamento do sangue aconteça. Então, os tecidos organizam-se, né, onde controla os batimentos do coração, né? O coração ele contrai e relaxa, ele troca o sangue de uma válvula para outra, transformando e emitindo sangue para todo o organismo. É o nosso motorzinho, tá certo? O motor da nossa vida. Mas na tela, nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Nosso corpo não é formado apenas por um sistema. Há o sistema excretor, o respiratório, o cardiovascular, o digestório, o nervoso, o muscular, o urinário, o reprodutor, esquelético e tegumentar. Todos eles trabalham juntos com o objetivo de nos manter vivos e saudáveis. Esse conjunto de sistemas forma o nosso corpo, o nosso organismo. Então, esse sistema excretor, de excretar urina, não é? O respiratório, de respirar, tá certo? O oxigênio e colocar para fora aí o CO2, que é o gás carbônico para o ambiente, tá certo? O sistema digestório, o nervoso, o muscular, fazem parte do sistema, fazem parte do organismo. Ok? Vamos lá, na tela. Podemos resumir a organização do nosso corpo da seguinte maneira. Diversas células juntas e realizando uma determinada função formam os tecidos. Os tecidos, por sua vez, reúnem-se e formam os órgãos. Esses órgãos formam sistemas que trabalham em prol de um mesmo objetivo.
Por fim, os sistemas trabalham juntos para formar o organismo. Então vamos lá observar um pequeno esquema dos níveis de organização do nosso corpo. Então a célula, ela forma o tecido ele forma os órgãos o sistema o organismo. Então existe uma hierarquia de formação do organismo, de células, a célula unicelular, né, que apresenta a membrana, que apresenta a parede celular e o núcleo, vão se dividindo, formando os tecidos. Dos tecidos, forma-se o tecido epitelial, o tecido cartilaginoso do nariz, da orelha, os tecidos, o tecido nervoso, o tecido capilar do cabelo, formando os órgãos, coração, fígado, o osso é um órgão, a pele. Lembra que a pele é o maior órgão do corpo humano, tá certo? O sistema formando o sistema formando o organismo em si, tá certo? Vamos lá, na tela, vamos fazer um exercíciozinho? Vamos lá, exercício 1, vamos lá minha gente, vamos lá estudantes, vejam, assistam, contribuam, vamos pensar um pouquinho, tá certo? Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia, parte da fisiologia, parte do corpo humano, a anatomia também humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de órgãos, letra C. É isso aí, estudante. Então, os órgãos é formado por esqueleto, o sistema digestório, tá certo? Vamos lá para a segunda questão. Eu sei que você está entendendo o assunto. Vamos embora. Exercício 2. Observe a seguir os níveis de organização de ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Vamos lá, eu tenho célula, 1, 2, sistema e 3. Quais seriam esses? Seriam tecido, órgão e organismo. Vamos lá, letra C. É isso mesmo, estudante. A ordem representada abaixo corresponde em ordem de menor para o maior, os níveis de organização de organismo. Tecido, órgão e organismo. Do tecido, lembra que eu falei? Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido capilar, formam-se o órgão, forma o coração, forma o fígado, forma o osso, que é um órgão, e a partir disso forma um organismo, forma um ser vivo, forma uma pessoa, forma um animal. Beleza? Vamos lá, na tela. Exercício 3. População é um conjunto de espécies, não é um conjunto de organismos, são só espécies ou é um conjunto de organismos da mesma espécie interagindo entre si. Habitam uma região especificada em uma determinada época, chama-se população ou nenhuma alternativa. Então é letra D. População é o conjunto de organismos de uma mesma espécie, mesma espécie interagindo com outros seres, né? E que habitam uma região especificada, uma região que eles estão lá para se socializarem em uma determinada época, chama-se população, tá certo? Vamos para a quarta questão. Marque a alternativa correta. Diversas células juntas e realizando determinada função formam por sua vez, reúnem-se e formam os órgãos. Então, qual é a resposta? Letra A, né? Isso praticamente já dei a resposta. Tecidos e órgãos, tá certo, pessoal? Vamos lá, estudantes, assistam, estudem, é muito interessante esses assuntos, para podermos dialogar com nossos amigos na escola, no trabalho, com nossos pais, tiramos aquelas dúvidas do dia a dia, para podermos se socializar com as pessoas, tá certo? Vamos lá. Isso aí, estudante. Estudem, consigam observar, dialogue com seus amigos no dia a dia, procurem saber das informações, procurem se integrar, estudar, dialogar, que é uma situação importante na nossa vida, né? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como ser humano na sociedade, que é uma sociedade um pouco crítica, não é? Infelizmente, nós temos que despontar, estudar para se desenvolver como seres humanos, né? E potencializar o nosso vamos dizer assim, potencial, né? Vamos potencializar o nosso saber, né? Chegar ao ápice, estudar, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela nossa aula e boa sorte a todos. Valeu!